Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou aluna do 4º termo de Pedagogia. Atualmente eu estou cursando a disciplina Didática e Praxis da Educação e foi proposta a criação de um jogo como atividade principal da disciplina. Eu venho então, por meio deste vídeo, compartilhar os resultados da minha criação. O nome do jogo criado é Hexapolis. Hexapolis é um jogo de tabuleiro competitivo para 4 jogadores. O nome do jogo vem da junção das palavras hexágono e polis. Hexágono remete ao formato das peças que compõem o tabuleiro. Polis remete ao sistema representado pelo jogo, que é a geopolítica de expansão territorial, ou seja, as cidades em expansão e a interação entre elas. Partindo dessa noção inicial do jogo, eu vou começar contando para vocês quais são seus componentes. O jogo é composto por um tabuleiro, como o da imagem, formado por 121 hexágonos. Além do tabuleiro, existem as peças tabuleiro, com propriedades magnéticas. Elas se dividem em alguns tipos, tem as bases, os objetivos, os obstáculos e os modificadores. Tem também 4 dados de 6 lados, um imã, 105 indicadores de posse para cada cor de jogador e 45 cartas modificadoras, 15 de efeito positivo, 15 de efeito negativo e 15 neutras. Um detalhe que merece ser dito sobre as peças tabuleiro, cuja utilidade vocês vão perceber posteriormente conforme eu for explicando o jogo, é com relação à característica de ambos os lados das peças. Enquanto as bases e os obstáculos são iguais em ambos os lados, frente e verso, as peças objetivo e as peças modificadoras, de um lado elas apresentam a característica da peça, enquanto do outro lado elas compartilham a mesma cor, sendo indiferenciadas entre si. Tendo finalizado então a descrição dos elementos do jogo, eu vou explicar agora como funciona a montagem do jogo. Como que faz para começar a jogar? Tira o jogo da caixa e como que faz? A primeira etapa de preparação do jogo consiste em separar as peças tabuleiro em 2 grupos. Um grupo das bases e dos obstáculos e um outro grupo dos objetivos e modificadores, cuja face deve ser voltada para baixo, a face indicadora, e eles devem estar embaralhados. O fato das peças objetivo e modificadoras estarem embaralhadas, não sendo possível distingui-las entre si, garante ao jogo seu fator de aleatoriedade, de recombinação. Como assim? Significa que cada jogo vai ser diferente. Cada jogo vai ter uma combinação de tabuleiro específica. Depois de separadas as cartas, é preciso posicioná-las no tabuleiro conforme o limite indicado pela grade. As peças base e obstáculo vão ter lugares pré-definidos no tabuleiro. Já as peças objetivo e modificadoras devem ser colocadas aleatoriamente nos demais espaços. Após a montagem do tabuleiro, é preciso embaralhar o bolo de cartas modificadoras com as faces de texto voltadas para baixo, naturalmente, e posicioná-las próximo ao tabuleiro. O jogo se organiza em rodadas, que é o famoso sistema de turnos. Cada turno possui 2 fases de ação por jogador. Cada fase possui um dado correspondente, ou seja, cada jogador, na sua vez, começa lançando 2 dados. O valor que der no primeiro dado corresponde ao número de territórios que ele pode expandir, a partir de territórios que ele já possui, ou seja, no início do jogo ele só vai poder partir da sua base. E o segundo dado indica o número de ataques que o jogador poderá realizar na segunda fase da sua rodada. Assim, em um primeiro momento, o jogador deve expandir seus territórios conforme o número indicado pelo dado. Para representar que o território anexado pertence àquele jogador, é colocado sobre a peça um indicador de posse da cor do jogador. Conforme os territórios vão sendo anexados, eles vão sendo descobertos, eles vão sendo revelados. Antes, eles estavam ocultos, eles estavam indiferenciados. Agora, conforme você o conquista, é possível descobrir se ele se trata de um território objetivo ou se ele se trata de um modificador, de uma peça modificadora do jogo. Pensando então em facilitar a manipulação das peças do jogo, para que elas não se desorganizem, existe o imã. Como as peças são magnéticas, o imã serve para facilitar a sua revelação. Nesse momento, é preciso então explicar do que se tratam as peças objetivo e do que se tratam as peças modificadoras. Quais são os seus efeitos? As peças objetivo, como o próprio nome diz, consistem nos objetivos de cada jogador no jogo. Assim, o objetivo no jogo é conquistar todos os territórios da sua cor. São 15 no total. Caso você conquiste um objetivo de outro jogador, isso não vai interferir diretamente no seu objetivo de jogo. No entanto, vai interferir indiretamente, pois o jogador que você conquistou o território vai ter mais dificuldade para ganhar, só sendo possível que ele vença
caso ele te enfrente em combate e saia vitorioso. Voltando para as peças modificadoras, caso você anexe um território representado por uma peça modificadora, isso apenas significa que você deve pegar aleatoriamente uma carta no bolo de cartas. Caso a carta retirada por você tenha efeito positivo, indicada pela cor verde, ela pode ser guardada para uso posterior em qualquer momento do jogo, só que ela possui apenas um uso. As possibilidades de cartas modificadoras de efeito positivo são as seguintes: vença um combate, veja qualquer território do tabuleiro e oculte-o novamente, domine qualquer território não tomado, jogue o dado 2 vezes e considere o maior número sorteado, jogue o dado 2 vezes e considere a soma dos números sorteados. Isso dos dados é importante dizer que vale para qualquer fase do jogo, pode ser os dados de expansão, pode ser o dado de ataque ou pode ser o dado num combate. Seus territórios não podem ser conquistados por um jogador à sua escolha por uma rodada, e ainda veja os territórios ao redor de um território dominado por você e oculte-os novamente. No entanto, caso a carta retirada por você tenha efeito negativo, indicada pela cor vermelha, ela deve ter aplicação imediata. As possibilidades são as seguintes: perca o último território anexado, jogue o dado e perca o número indicado de territórios, perca um território objetivo, entregue aleatoriamente uma carta de sua posse ao jogador à sua direita, ou seja, uma carta positiva que você guardou, descarte aleatoriamente uma carta de sua posse, não ataque na próxima rodada, não ataque na rodada atual. Existe ainda a possibilidade da carta retirada por você ser neutra, ou seja, não ter defeito, devendo então ser descartada. Assim, quando o jogador finaliza a primeira fase da sua rodada, que é a expansão territorial, ele parte para a segunda fase da rodada, que é a fase de ataques. A fase de ataques também depende de um dado lançado ao início da rodada, que indica o número de ataques que o jogador pode realizar nessa rodada, no máximo 6, que é o número máximo do dado. Os ataques podem ser direcionados a qualquer território do tabuleiro, desde que ele já pertença a algum outro jogador. Para efetivar os ataques, existem dados específicos, um dado branco para o defensor e um dado preto para o atacante. Aquele que tirar o maior número vence o combate. Porém, em caso de empate, a vitória é sempre do defensor. Por fim, uma regra que merece destaque é a regra de que a expansão de territórios só pode ocorrer em territórios adjacentes aos territórios já anexados, com exceção aos ataques, que podem ser direcionados a qualquer região do tabuleiro, como já foi mencionado. O jogo se encerra quando qualquer jogador conquistar seu objetivo. Então, pessoal, eu gostaria de finalizar a apresentação do jogo dizendo sobre o fator sorte presente nele. Esse fator naturalmente ele existe, expresso pelas cartas modificadoras com efeito positivo ou negativo, pela localização dos objetivos, que pode favorecer um ou outro jogador conforme o posicionamento das peças, os valores nos dados que são aleatórios, mas é importante perceber que esse fator sorte ele não é decisivo no jogo, sendo predominante a estratégia. Hexapolis é um jogo estratégico, sendo necessário pensar nas áreas a se dominar primeiro, se você vai cercar seus inimigos, se você vai fragmentar seus territórios, se você vai buscar dominar os objetivos de outros jogadores para dificultar que eles ganhem, a forma com que você vai gerenciar as cartas modificadoras, tudo isso é determinante no Hexapolis. E isso é o legal do jogo, na minha opinião. Para finalizar o vídeo, alinhado à proposta do meu trabalho, eu gostaria de trazer para vocês algumas aplicações do jogo ao ensino. O jogo tem sua indicação a partir dos 8 anos de idade e pode ser trabalhado visando o desenvolvimento do pensamento estratégico, por meio de habilidades como planejamento e gerenciamento de recursos, além do desenvolvimento de uma visão macro nas crianças, incentivá-las a isso, porque para ganhar é preciso considerar o estado de jogo dos demais jogadores, é preciso considerar os objetivos além dos seus próprios, é preciso ter uma visão maior, mais ampla. Além de abordar noções numéricas por meio do uso de dados, deslocamento na malha do tabuleiro e noções primitivas do sistema simulado, que é a geopolítica de expansão territorial, expresso, como já foi dito, pelas guerras, pelos objetivos específicos de cada localidade, pelos obstáculos geográficos, enfim. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Hexapolis e qualquer sugestão de aprimoramento do jogo é bem-vinda. Pode deixar nos comentários. Eu agradeço muito. Obrigada, fico por aqui. Tchau, tchau!